Coloca aí, Bruna, coloca aí o vídeo que eu te pedi. Deva, segura. Não, Deva, segura. Poxa, não sei. Pastora, segura aí, tá? Solta aí, Bruna. São 9 dias de intenso conflito em Israel. As imagens da guerra circulam pela internet e chocam o mundo todo. Dia 7 de outubro, o grupo palestino Hamas iniciou ataques a Israel, que já mataram cerca de 1.300 civis e soldados israelenses. Nesse vídeo você vai ver algumas das imagens e dos momentos mais impactantes da primeira semana de guerra. Esse vídeo mostra o início do ataque de Bruno, 7 tá de legal. outubro. Todos sabem do que está acontecendo ali em Israel e Palestina? Todos estão sabendo? Coloca o tema aí, por favor. Repita-se comigo. Desprezando a promessa para abraçar a desobediência. Repita de novo. O que essa guerra tem a ver com a mensagem? E o que esse título tem a ver com esta guerra? Ouça bem, irmãos, tem coisa na sua vida que você vai fazer hoje, consciente ou inconsciente, que uma geração, a sua geração, se não souber lidar com aquilo, vai sofrer para o resto da vida. Para o resto da vida. E não somente eles, mas talvez nós sofremos até hoje. Uma das coisas que eu quero comentar aqui com vocês, baseado nesse tema, desprezando a promessa, por quê? Porque Deus havia feito uma promessa para Abraão. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Capítulo 12. Você vai ver em torno de 8 ou 9 vezes, até chegar ao capítulo 21, Deus fazendo promessa a Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, Deus aparece a Abraão e faz um chamado a ele, dizendo que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, de Ur dos caldeus. Eu quero que você foca nesses primeiros versículos para você entender o que eu quero dizer lá no final, porque ela terá início, meio e fim. O início é exatamente esse. Escuta, irmãos, eu sou cristão há 35 anos. Todas as promessas que Deus fez para mim até hoje, todas se cumpriram. Todas se cumpriram. E se tinha uma coisa que eu queria constatar, era exatamente isso. Mas ouça bem, isso não acontecerá se você não valorizar aquele a quem te prometeu. Se você não levar a quem te prometeu a sério, cancela a promessa, porque você não vai desfrutar. Se você não acreditar naquele que te fez a promessa, esquece, não vai se cumprir nunca. Não vai se cumprir. Porque não basta só Deus prometer. Eu e você precisamos aceitar, nós precisamos crer e nós precisamos esperar. O maior problema da igreja hoje, do ser humano de uma maneira geral, é a falta de paciência. O ser humano, a cada dia que passa, ele está mais mediatista. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na sua hora, tudo tem que ser do seu jeito. Quem foi que falou que é assim? Quem foi que disse? Você vai ficar doido, você vai pirar. Se já não pirou, né? Porque quando Deus faz uma promessa para você, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Você nasceu, não nasceu? Que maravilha. Mas vai chegar o tempo de você morrer.
Por quê, pastor? Porque Deus disse que nós iríamos nascer e nós iremos morrer. Mas só que quando Deus nos trouxe à terra, Ele nos trouxe com uma promessa. Então você vai observar no capítulo 12, a partir do verso 1, Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, ordena que ele saia da sua terra. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande, e te abençoar, e engrandecerei o seu. Irmãos, Deus, muitas vezes, quando Deus fala que não vai nos engrandecer, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai fazer isso, aquilo, nós queremos para o outro dia. E se falar pela manhã, à tarde, a gente já quer o resultado. Quem foi que disse que é assim? A Bíblia diz que tudo que está escrito aqui é para o nosso ensino. O Senhor quer nos ensinar através dessa guerra. Tem pessoas que estão tendo guerra existenciais dentro de si. Sabe por quê? Porque não estão sabendo esperar o tempo, a hora de Deus. Eu tenho dito aqui nessa igreja, ou eu falei ali com os pastores, quando Deus levanta um homem em uma igreja, em um lugar, em uma liderança, se você está naquele lugar, aprenda a ouvir Deus através daquela liderança. Senão, aquele lugar não vai servir para você. Você não vai prosperar naquele lugar. Você não prospera. Porque você não está sujeito àquela liderança. Isso é muito sério, irmãos. É dentro de casa, os filhos com os pais. É na empresa, os funcionários com os patrões. Esse princípio Deus não negocia. Eu tenho dito aqui para vocês, eu tenho afirmado que Deus tem liberado pérola da sua palavra neste lugar. Eu tenho dito aqui do altar, eu tenho profetizado aqui do altar, eu tenho dito que muitas pessoas estão aqui ouvindo a palavra de Deus, e Deus tem desejado livrar você de morte, de destruição, só que está entrando no ouvido, saindo no outro. Leva isso a sério. Porque o diabo sabe que eu estou falando da parte de Deus. E quem não está ouvindo está experimentando isto. Vocês sabem por que o Islã, hoje, de uma maneira geral, eles migram para a Meca quando está no momento da festividade do Islã? Porque um homem se levantou dizendo que tinha revelação do anjo Gabriel. E todos, milhões e milhões e milhões de pessoas acreditaram. E acreditam. É uma das religiões que mais cresce no mundo. Por quê? Porque eles dão crédito à palavra de um homem. E muitas vezes nós temos um profeta, nós temos o líder guiado, dirigido pelo Espírito Santo, nós não valorizamos. Porque os filhos da prostituta é mais prudente do que os do filho da luz. Isso é muito sério, irmãos. O Senhor diz para Abraão: sai da tua terra. Irmãos, Deus não mexe com ninguém sem um propósito. Diga para o seu irmão: Deus nunca vai mexer com você se Ele não tiver um propósito. Mas quando Ele mexer com você, é porque Ele tem um propósito contigo. Deus disse: sai. E eu fiquei meditando, se Abraão estava bem na terra, na parentela, na casa, por que Deus vai mandar Abraão sair? E uma das coisas que eu quero pedir para vocês, fica com a sua Bíblia aberta, porque você vai ver de fato Deus falando com Abraão, o que ele ia fazer. E são coisas, irmãos, que uma mente natural, eu sei que tem pessoas aqui, eu falo sem medo de errar, que Deus já te deu promessas, que Deus já usou pessoas sérias para falar com você, e você não tem acreditado. Eu tenho certeza absoluta disso.
Só que quando uma mulher, um homem de Deus fala da parte de Deus, você pode pegar, você pode anotar, você pode esperar que Deus vai fazer cumprir. Porque Ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Eu sirvo a Deus, irmão, de todo o meu coração, porque todos os dias eu tenho visto a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Porque se Deus falou, Deus vai cumprir. Do verso 1 ao verso 7, você vai ver constantemente. O verso 4 diz: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Agora verso 13, capítulo 13. No capítulo 13, também, do verso 14 ao verso 18, eu estou mostrando para vocês as promessas, a ênfase que Deus está dando com relação àquilo que Ele pensava a respeito de Abraão. Então eu quero que você associe Deus falando da promessa. Você vai ver que o texto diz que ele está com 75 anos. Quando Deus manda ele sair da sua terra, da sua parentela. Ele pega a sua esposa Sara e sai. No capítulo 12 que sai com ele Ló, sem Deus mandar. E depois lá na frente ele tem um problema com Ló. Ouça, irmãos, a promessa de Deus é para você. A promessa que Ele tem comigo é minha, a promessa que Ele tem com o pastor Jorley é do pastor Jorley. Ele faz com cada um do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Muitas promessas não se cumprem na nossa vida, porque muitas vezes nós nos associamos a pessoas que Deus não mandou nós nos associarmos. Muitas coisas só vão se cumprir na sua vida depois que pessoas saírem da sua vida. Então Deus fala para Abraão com 75 anos. A partir do verso 14 ao verso 18 do capítulo 3, Deus disse para Abraão: olha para onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Agora, irmãos, você vai ver Deus garantindo a Abraão que Ele daria a ele a sua... Quantos anos Abraão tem? 75 anos. Ele está casado com Sara, ele tem filho? Então Deus está brincando com ele. Isso, irmãos, você vai ver quando mais na frente, se der tempo nós vamos ler. Eu quero antecipar que quando Deus aparece a ele, se eu não me engano no capítulo 15 ou 16, Deus aparece para ele e ele diz assim, é como se Deus dissesse assim: e aí, Abraão, como é que está? Tudo bem, meu amigo? Ele vira para Deus e assim: está mais ou menos, porque o Senhor não me dá filhos. O Senhor está me enchendo de esperança, mas eu não tenho filho, Senhor. As palavras que o Senhor está me dizendo são lindas, são maravilhosas, são poderosas, e eu estou acreditando, por um tempo eu estou confiando, só que eu não tenho filhos. Como é que vai ser isso? Eu tenho um servo aqui, será que será ele? O Senhor disse: Abraão, sairá dos teus lombos, das tuas entranhas. Eu fui ver o sentido de entranhas, significa do seu colo, de dentro de você. Eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, olha, preste atenção nisso aqui. Muitas vezes é mais fácil você acreditar que Deus tem para os outros do que você acreditar que Deus tem para você. Sabe por quê?
Porque nós imaginamos que pensando, crendo para os outros, é mais fácil. Mas não é a mesma coisa. Quando Abraão está em crise porque não tem filho, ele vai questionar com Deus que ele não está entendendo porque Deus está falando de tanta promessa sem que ele tenha filho. Interessante que ele vai conversar com Deus, e isso nós precisamos aprender enquanto igreja. Você pode ter suas crises, você pode ter os seus dilemas, mas você também pode falar com Deus a respeito de tudo isso que você pensa, que você vive, que você tem. Abraão começa a discorrer com Deus. Deus fala para Abraão justamente dizendo para ele: eu estou entendendo o que você está falando, mas eu quero que você também compreenda o que eu estou dizendo para você. Você pode falar com Deus, mas você também precisa entender o que Deus quer falar com você. Deus está dizendo: Abraão, você pode contar o pó da terra? Ele chama Abraão para fora, manda Abraão olhar para o alto e diz assim: você pode contar a estrela do céu? Se você conseguir contar, a sua descendência será contada. E eu digo para vocês, irmãos, quantas vezes eu ia nas reuniões, nos pequenos grupos, eu ia nos pontos de pregação das igrejas, da Assembleia de Deus, das pessoas que eram movidas pelos... Eles falavam tantas coisas, que a minha mente natural, o meu ouvido ouvia, mas a minha mente natural questionava. Porque eu falo com vocês baseado nisso, porque eu tive essa experiência. Quando eu converto, quando eu caminho no Senhor, eu ainda não consigo compreender, mas quando eu começo a andar, conhecer com o Espírito Santo de Deus, eu começo a perceber: oi, tem algo espiritual nisso aí. Tem algo espiritual nisso aí. Você começa a entender, irmãos, que coisas que foi dita há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você vê acontecendo hoje. Sabe por quê? Porque Deus honra a sua palavra. Então, no capítulo 12, você vê do verso 1 ao verso 7, do capítulo 13, do verso 14 ao verso 18. Então, consequentemente, eu estou apontando para você as promessas de Deus sobre a vida de Abraão. Então, no capítulo 12, Abraão sai da sua terra. No capítulo 13, Deus reforça a promessa de Abraão, trazendo o quê? Exemplos da natureza, como a estrela do céu e a terra do mar. Você consegue contar os grãos de areia? Você consegue contar as estrelas dos céus? Agora, no capítulo 15, Deus anima Abraão e lhe faz uma promessa com o quê? Com filhos. No capítulo 13, Abraão questiona Deus, por que Deus faz aquela promessa se ele não tem filhos? E o meu subtítulo da minha Bíblia já diz que Deus anima Abraão, lhe prometendo filhos. Então, no capítulo 15 diz assim, verso 1, não temas, Abraão, eu sou o Senhor teu Deus, o teu galardão será de modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos? E a minha letra está linda demais. Pula essa parte aí. Verso 3. Disse mais Abraão. Beleza, está aqui. Está na tela e está aqui também. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será sob modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho? Aí no verso 3, disse mais Abraão: a mim não me concedes descendência? Aquele que será gerado, aí o Senhor diz no final do verso 4, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. 75 anos, Abraão está caminhando para 86 anos, nada de filho. Nada de filho. O tema nosso desses últimos dias da pregação é sobre obediência a Deus. Então, talvez você teve 10, teve 15, teve 20, teve 30, teve 40,
Deus te fez uma promessa e ainda não se cumpriu. Eu falo pelo Espírito Santo de Deus essa noite, espera, porque Deus vai fazer se prevalecer. Deus vai fazer se prevalecer. Quando a gente segue, paramos e meditamos no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 5, nós vimos promessas feitas de um Deus santo, de um Deus poderoso, para um homem que não consegue compreender, porque ele está vivendo no seu natural. Quando eu mostrei esse vídeo, foi para dizer para vocês que essa guerra, ela só tem a ver com uma coisa: a desobediência de um casal. Isso é muito sério, irmãos, porque isso são guerras que envolvem religião. E está exatamente disso aqui. Agora no capítulo 16, põe aí, por favor, na Almeida atualizada, que eu quero que você acompanhe. Então Deus faz a promessa, Abraão tem dúvida da promessa, porque tem 75 anos, ele questiona Deus de tantas coisas lindas que Deus está fazendo. Agora quando chega no capítulo 16, talvez eu e você podemos nos incluir nesse capítulo. Eles decidem dar uma mão para Deus. Eles decidem dar uma ajuda para Deus, porque está demorando muito. Tá, como diz o goiano, está custoso demais acreditar que Deus tem tudo isso para mim. Então no capítulo 1 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, porém uma serva egípcia por nome Agar. Essa serva egípcia chamada Agar, ela quando Abraão estava no Egito, pela fome que havia ocorrido, e ali você vai ver Abraão dizendo para Sara antecipadamente: nós vamos chegar aí e o pessoal vai estar de olho em você, porque você é poderosa demais. Seguinte, vamos combinar aqui. Eles não podem saber que você é minha mulher, senão eles me matam. Você vai falar que você é minha irmã. Diga assim: a mentira anda de mãos dadas com a desobediência. Elas são familiares, tá? A probabilidade de uma pessoa... Nossa, agora estou vendo um rapaz ali, esqueci de um negócio. Eu tinha que pegar um rapaz 6 horas ali. Depois eu passo lá. Ele está com problema de... Ele foi um obreiro. E ele está com problema de vícios, drogas. E não está dentro de casa. Está morando na rua. Ele pediu ajuda, porque ele quer ser internado. Eu já falei com um pastor amigo meu, que cuida de uma casa de recuperação. Ele disse que recebe ele lá. Eu tinha marcado com ele 6 horas da tarde. Samuel, faz um favor para mim. Aqui nessa praça aqui, perto do Mercadinho Jaó, naquele salão enorme ali, que tem... Ele fica ali naquela porta, deitado ali. Vai lá ver se ele está lá e traz ele, por favor. Fala que eu pedi para trazê-lo. Vamos ver se ele vai vir mesmo. O que aconteceu? Ontem eu fui pegar um cano, porque o pedreiro precisava e não dava para o pessoal levar. Eu tive que colocar dentro do carro. Um cano enorme. Atravessou o carro e foi atravessando a rua todinha. E na hora que eu saio da loja, eu pego esse cara. E ele cai. Eu disse assim: Senhor, agora não, deixa eu ir embora. E aí peguei, ele caiu, eu parei o carro e voltei. Eu falei: Senhor, me desculpa, ele estava esquentando a comida dele. E eu disse assim: eu sou um pastor, eu vim aqui pegar um cano para a obra ali, e bati em você. Deixa eu orar com você. Aí eu orei. Eu falei assim: espera aí que eu vou ali pegar uma marmita para você, porque eu ia pegar a marmita para os pedreiros. E ele disse assim: o senhor é pastor? Sou. Eu estou precisando de ajuda, porque eu estou morando aqui, e a minha esposa não está me recebendo mais, porque eu estou usando muita droga, e eu já fui obreiro da casa do Senhor. Ele disse assim: me ajuda, eu
eu quero tratar. E ele disse assim, eu quero ir lá na igreja. E nós combinamos dele vir hoje, eu esqueci. Vamos ver se ele vem. Mas o que eu quero dizer para vocês diante dessas promessas? Quando chega aqui no capítulo 16, irmãos, quando Sara, ela se depara com a situação do seu marido, eu queria dar um alerta para as mulheres aqui. Mulheres, nós, enquanto homens, nós precisamos e devemos ouvir vocês. Mas tomem muito cuidado com aquilo que vocês falam para nós. Isso é muito sério. Porque muitas vezes, o que vocês disserem para nós, vai ter um peso muito grande sobre as nossas vidas. É necessário que vocês falem, mas é necessário que vocês sejam usadas por Deus, quando vocês falarem. Então Sara, ela tem uma serva chamada Agar, bem como Abraão tem um servo chamado Eliezer, e ele está questionando com Deus se seria Eliezer o seu herdeiro, porque quando eles estão no Egito, que ele começa a cogitar, enganar Faraó, dizendo que Sara seria sua esposa, eles depois descobrem, porque Deus se levanta contra o Faraó e diz, opa, nessa você não toca. E ele vai e questiona Abraão porque ele fez aquilo. E ele enriquece Abraão com vaca, com bois, com jumentos, com servo e com servas. E ali, aquela serva Agar, uma egípcia, vai morar com ele. Ela se torna a serva de Sara, bem como Eliezer se tornou o servo de Abraão. Então, naquele momento, diante daquela circunstância, olha o que Sara diz. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por amor, por nome Agar. Uma serva, qual que era a origem de Agar? Egípcia. Filho de egípcio? Egípcio? É. Então ela pega e dá Agar para Abraão. E disse Sarai, Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filho, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filho por meio dela. E Abraão anuiu, é isso? Anuiu ao seu conselho de Sara. Essa versão. Próximo. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Você vai ver que no capítulo 12, Deus tira Abraão de um dos caldeus para que ele fosse para Canaã, porque ali Deus daria toda aquela terra à sua descendência. Verso 4. Ele a possuiu, ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se faz a mim, eu te dei a minha serva para a possuíres, ela porém, vendo que concebeu, desprezou-me, julga o Senhor entre mim e ti. Aqui Sara começa a culpar Abraão, porque ela que havia dado Agar para Abraão. Agora ela vê que Agar está grávida de Abraão, começa a se sentir rejeitada por Agar. E assim Agar também o faz. Vocês vão observando, irmão, vocês vão observando o sinal da desobediência. Tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que você fizer, fora da vontade, fora da direção de Deus, nós podemos nos preparar para nós passarmos por guerras terríveis. Guerras terríveis. Porque quando Deus faz uma promessa para você, Ele não faz uma meia promessa. Ele não fala talvez. Ele disse, eu sou o Senhor teu Deus. Eu farei isso por ti e pela tua descendência. Disse Sarai a Abraão, esse nós já lemos 6. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto do caminho,
de Sur. Verso 13 agora. Então ela invocou o nome do Senhor, e que lhe falava: tu és o Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Segue. Por isso aquele poço se chama Beil-Lahai, está entre Gades e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, e o Abraão a seu filho que lhe dera a Agar chamou-lhe quem? Diga: Ismael, pai do Islã. Islã. Sabe quem é o pai dos palestinos? Ismael. Talvez muitos de nós estamos sofrendo hoje pelos Ismaéis que nós temos gerado, sem a promessa de Deus, sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus. E isso, irmãos, são anos e anos, muito antes da nossa existência, e vai passar por nós, vai passar pela nossa geração. O que eu quero trazer para vocês, que chamou muita atenção, porque quando você vai ver reportagem, você vai ver alguns detalhes de cientista político, essas coisas todas, mas eu e você temos clareza que tudo isso é fruto de rebeldia, fruto de desobediência. Escuta, você está aqui nessa noite. Por que você não consegue obedecer a Deus? Por que você não consegue obedecer a palavra de Deus? Porque o inimigo quer que você viva em guerra, vive em crises existenciais, que você desista de você mesmo, que você se veja um incapaz, que você se veja um impotente, que você se veja um inútil. Você não é impotente, você não é incapaz, você não é inútil. A questão está na obediência a Deus. Quando você não obedece a Deus, o diabo quer sempre dizer para você que você não presta, e pior, que muitas vezes você está acreditando. Era exatamente o queixume, a insatisfação de Abraão. Interessante, irmão, que Sara está vendo tudo isso. Você não vê Deus falando com Sara antes. Deus está falando com Abraão. Agora, por que Sara entra? E tem mais, e por que Abraão deixa? Não deixe roubar, diga para o seu irmão, não deixe ninguém roubar a promessa de Deus que Ele tem para a sua vida. Muitas vezes são pessoas significativas, muitas vezes são pessoas importantes, muitas vezes são pessoas que têm influência sobre as nossas vidas, que o diabo usa para dizer para nós: você nasceu para não dar certo. Você não nasceu para dar certo. Mas a questão não é nascer para dar certo ou para dar errado. Nós nascemos para obedecer a Deus e a sua palavra. Deus não te criou para você sofrer. Olha as quantas consequências que nós estamos vendo, irmão. Vidas sendo ceifadas terrivelmente. Você não acredita que um ser humano tem coragem de decapitar uma criança. Você não acredita nisso. Me perdoa. Eu esqueci. Que bom que você veio. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Vem cá me dar um abraço aqui. Vem cá. Eu esqueci seu nome. Luciano, você está bonito. Machucou? Está doendo ainda? O que foi que está doendo? A canada que eu dei em você? Olha, deixa eu falar um negócio para você. Aquela canada foi de Deus. Amém. Que bom que você está aqui. Olha para essa igreja aí. Vira para lá. Aqui, irmãos. Está aqui uma pessoa.
Eu pergunto para você, o que eu e você podemos fazer por ela se não for o Senhor? Este homem tem uma promessa de Deus, mas ele não tem conseguido sozinho. Ele não tem aguentado sozinho. Ele disse: pastor, eu fui obreiro da casa do Senhor. Eu disse: nós estamos aqui para te acolher. Depois nós vamos orar com você. Eu falei lá com o pastor. Ele falou que te recebe, mas ele quer conversar com você sobre a questão de te liberar para você ir trabalhar fora. Ok? Senta ali, depois nós vamos orar com você. E que o Espírito ministrava no meu espírito, irmão. Talvez o tempo não vai dar, porque eu precisava falar sobre ele. O Espírito Santo falava no meu espírito. Sobre todos aqueles que vivem sobre a terra, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma aliança. Muitos aqui eu conheço, mas muitos aqui eu não conheço. Deus tem atraído muitos. Às vezes chega a pessoa que vem aqui uma vez na igreja. Deus traz ela para libertar e mudar a vida dela. Porque Deus sabe, Ele não deu nenhuma dessas condições para ser humano nenhum. Só Ele pode nos transformar. Nasce Ismael. Aquela serva fica indiferente com a sua senhora. Agar vai para o deserto. O Senhor fala para Agar: olha, eu tenho uma descendência, eu tenho uma nação para esse menino. Mas escuta, ele vai brigar demais com os irmãos dele. Ele vai perseguir e ser perseguido. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Você não está vivo à toa. Se você está vivo, eu te aconselho hoje, ainda que você morra, mesmo sem querer, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Porque a tua desobediência vai custar muito caro para aqueles que você ama. E toda desobediência está associada ao diabo, sem exceção. É por isso que o diabo não conseguiu vencer Jesus, porque Jesus decidiu obedecer. A Bíblia fala ali em Filipenses capítulo 2, que nós sejamos semelhantes a Cristo, que nós venhamos agir como Cristo, porque Ele obedeceu até a morte de cruz. A palavra do Senhor Jesus diz: se nós queremos segui-lo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Enquanto eu não me negar, enquanto você não se negar, nós não vamos conseguir servir ao Senhor Jesus. Enquanto nós estivermos exaltados, enquanto nós estivermos orgulhosos, soberbos, você vai ver orgulho, você vai ver soberba de Sara. Sara diz: pega a minha serva e vai ter relações com ela, porque eu preciso ser mãe. Não importa como, eu vou ser, mas eu vou ser. Ismael nasce, Ismael cresce. Quando chega no capítulos seguintes, a partir do capítulo 18, caminhando para o fim, deu meu tempo, sem tolerância zero, 12 minutos, 2, falta ainda, multiplica isso aí. Ela pega, irmãos, no capítulo 18, esse aqui é o mais lindo. Deus continuou levando a cabo a sua promessa, mas Ismael está vivo. Deus pode te perdoar pelos seus pecados, pode me perdoar pelos meus pecados, mas as consequências, Ele não tem como cancelá-las, Ele não tem como anulá-las. Essas guerras não tem como, porque elas estão no coração dos homens.
A única maneira de eu e você vencer as nossas guerras é através da obediência. O maior remédio hoje para o ser humano que vive sobre essa terra é tomar uma decisão de obedecer a Deus incondicionalmente. Quando chega no capítulo 18, o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, eu disse para você que eu vou cumprir a minha promessa. Mas no capítulo 17, quando atingiu Abraão a idade de quanto? 99 anos. Apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quando você lê isso aqui, você arremete no capítulo 12, que Deus diz para Abraão: sai, ser tu uma bênção. Abraão sai com 75 anos. Agora ele está com quantos? 99. Nasceu algum menino? 75 para 99 dá quantos anos? 24 anos. Quanto tempo você está esperando a promessa de Deus? Doidinho para ir lá dar uma forcinha para Deus. Dar uma ajudinha para Deus. Não é? Tem muitos aqui assim, irmão. Se a gente levantasse a mão, todo mundo. Quantas vezes você quis já ajudar a Deus? Talvez você está elaborando uma estratégia tremenda, dizendo assim: nossa, eu vou armar, eu vou agir, porque essa aqui nem Deus vai pegar. Eu e a Luciene estávamos armando isso antes de vir para a igreja, irmão. A gente estava querendo meter um migué em Jeová. Jeová que meteu um migué em nós. A gente tramando, irmão, pensa, que loucura. A minha mulher falou assim: eu vou ser uma empresária poderosa. E se não for, eu vou ser prefeita da minha cidade ainda. Vou voltar. Ela falou assim: ah, é? Tramando. E eu falei assim: não, quando chegar lá, deixa que eu falo para o pastor que não vai dar, porque... Nossa, irmão, que coisa feia. E Deus vê tudo, irmão. Deus vê tudo. Deus vê tudo que você faz, que você trama, que você arma. Você faz aquele castelinho bonitinho, ele vai lá e dá uma bicuda nele. Deus vai dar muita bicuda em muitos castelos aqui hoje. Para você saber que Deus é Deus na sua vida, na sua existência. Você pode ficar de pé? E Deus diz no verso 2: farei uma grande aliança entre ti e mim, e multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de uma numerosa nação. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, mas sim Abrão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã. Em possessão perpétua serei o seu Deus. Quando chega no capítulo 18, você vai ver os anjos do Senhor procurando Abraão. E eles perguntam: cadê Sara? O que você tem falado por trás das portas, o que você tem visto por trás das portas, Deus também está lá vendo junto com você. Os anjos dizem: onde está Sara? Abraão disse: está aí, na tenda. E Sara ouviu tudo que o anjo falou para o marido dela. Ela disse: mentira. Mais uma vez. Eu já arrumei Ismael. Eu estou com 90 anos. Eu já perdi os meus costumes de mulher. Será que eu ainda terei prazer? Talvez você já tenha dito: isso aí não é para mim. Meu tempo já passou. O Senhor está dizendo: ainda tem tempo de eu te usar. Ainda tem tempo de eu cumprir as minhas promessas da sua vida. Ele diz: Sara vai ter um filho, vai dar à luz um filho. Sara riu. Quantos de nós já rimos? Quantos de nós já rimos diante da promessa de Deus? E o Senhor diz para Abraão: Sara riu, Abraão. Ele disse: eu não ri não. Irmãos, tem hora que nós somos cara de pau demais.
de falar que Deus está mentindo. Ela disse: o senhor está mentindo. Eu não menti, não. Ele olha para ela sério e diz assim: não diga, porque você sorriu. Sim. Não zombe das promessas de Deus. E Deus diz para Abraão: daqui a um tempo, daqui a um ano, você será pai daquele que sairá das tuas entranhas. No capítulo 21, verso 1, está escrito assim: assim como o Senhor havia dito, Sara concebeu e deu à luz um filho, e lhe chamou de Isaque. Daqui a um tempo, você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Daqui a um tempo, você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Não haja na sua força, não haja na sua carne, não haja na sua razão, porque senão você vai fabricar Ismael. Espera por Isaque. No tempo determinado de Deus, Deus vai cumprir o que Ele falou para você, e Ele falou para mim o que Ele falou para nós. Eu não sei quantas pessoas estão aqui vivendo em guerra emocionalmente ou espiritualmente, mas essa noite eu quero orar com você. Talvez dentro de você há uma inquietação muito grande, há uma insatisfação muito grande. Geralmente essas insatisfações, essas inquietações, é falta de entender o propósito de Deus para nossas vidas. Isso precisa ser compreendido por nós, porque é algo divino, é algo celestial, é algo espiritual. A única cura que você tem é quando você diz: Senhor, eis-me aqui, seja feito a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Enquanto o ministério de louvor vai adorar o Senhor, eu quero orar com você nessa noite. Você tem uma promessa de Deus. Talvez você está cheio de dúvidas com essa promessa. Talvez você permitiu que o diabo levasse, roubasse essa promessa da sua vida. Mas Deus está permitindo exatamente, te trouxe aqui exatamente hoje, para você ouvir isso, para dizer para você: a minha promessa eu vou cumprir na sua vida. Prova disso, irmãos, que Deus trouxe uma pessoa que eu se encontrei com ela ali na véspera de ministrar essa palavra. Uma pessoa que já foi obreira na casa do Senhor, agora não consegue se libertar das drogas. E você está aqui, você está vendo isso. Eu glorifico ao Espírito Santo de Deus, que Ele tem me ajudado muito a conduzir o culto dessa igreja. Ah, louvado seja Deus. Quanta honra Ele tem nos dado neste lugar. Ele tem trazido provas no altar. Porque Ele tem um propósito com você que está ouvindo essa mensagem. Você está aqui nessa noite. Você que tem dificuldade de obedecer ao Senhor. Você que Deus mandou você fazer algo, você não tem feito. Irmão, preste atenção. É muito mais fácil você fazer a vontade da sua carne do que você fazer a vontade do Espírito Santo. Mas só que se você fizer a vontade da sua carne, a sua vida vai estar correndo risco. E risco muito sério. Muito sério. Porque a nossa carne, ela não quer que a gente obedeça o Espírito Santo de Deus. Ela é contra. Ela é contra a vontade de Deus para nossas vidas. Por isso que o Espírito Santo de Deus deseja nos convencer daquilo que Deus quer fazer por nós. E essa noite você tem oportunidade. Leva a palavra de Deus a sério. Leva a sua própria vida a sério. Para que você viva uma vida diferente que Deus tem para você. Para que você desfrute disso. Não é daqui a um ano. Não é o ano que vem. É este ano ainda. É esse mês ainda. É hoje ainda. Mas você está aqui. Você veio aqui. Aceita o convite do Senhor para a sua vida. Talvez eu nunca mais te veja. Nunca mais te veja. Como nunca eu tinha conhecido esse moço. Que bom que você veio na frente.
Oh, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem conduzido a sua igreja ao culto neste lugar. Se você está aqui, entenda isso da parte de Deus. Você está aqui, vem. Não brinque mais com as promessas de Deus na sua vida. Deus tem dado prova para você aqui. Aqui não tem armação, aqui não tem esquema, aqui não tem invencionice, não. Oh, o Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito, feche seus olhos. Candarabashure, candarabahas. Oh, nabaiachude, candarabachaias. Oh, Espírito de Deus. Xandarabashure, candarabachaias. Oh, Espírito Santo te trouxe aqui para você tomar uma decisão. Você sabe que é com você e não de longe. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, tenha coragem, aceite o chamado de Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria que a igreja orasse. Tem pessoas aqui que estão amarradas, tem pessoas aqui que estão presas. Comece a orar, igreja, em nome de Jesus. Traz ele aqui, pastor Humberto. Comece a orar. Se você quiser sair daí e orar com alguém, faça isso. Essa noite o Espírito Santo de Deus quer mudar a sorte de muitas pessoas aqui. Você não está no teatro, você não está no show, você está em um lugar de culto a Deus. Oh, Espírito Santo, Deus quer mudar a sua vida. Se você quiser fazer a prova de Deus, vem aqui nesse altar. Vem aqui nesse altar e faz uma aliança com Deus, que você vai ver se não é verdade o que você está ouvindo. Oh, Espírito Santo de Deus, mova sobre a vida dessa mulher. Tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão hoje. Não deixa passar de hoje. O diabo está armando uma cilada para você. E o Senhor está falando com você antes. Como muitas pessoas às vezes estão ouvindo o que o profeta está dizendo, mas não está levando a sério. Xandaraba come negaça. Valorize o que você está ouvindo nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra sobre a vida dessa mulher. Vai, Senhor, vai, Espírito Santo, vai, mova, Espírito Santo. Faça a tua vontade, Pai, faça a tua vontade. Que os Ismaéis saia da nossa vida, que o espírito de engano mova-se da nossa vida, espírito de ilusão, espírito de mentira, vai embora. Oh Deus Todo-Poderoso, nós queremos ser livres. O Senhor nos fez livre. Todo projeto de Satanás de prender, de roubar as promessas de Deus, seja lançado por terra. Oh Espírito Santo de Deus, nós declaramos a vida de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus. Há uma unção neste lugar, há uma unção em nome de Jesus. Oh Espírito, toma essa mulher, Espírito Santo, toma ela de maneira, vai, mais unção, Espírito Santo, mais fogo de Deus, fogo de Deus. Vai, Senhor, libera mais, Espírito Santo, libera mais da tua unção. Venha gerar destino, venha gerar direção, venha gerar cura, Deus. Oh, aleluia, aleluia, glória. Ouça. Eu encerro com essas duas palavras que está na palavra de Deus.
Depois que Sara dá à luz Isaac, duas coisas ela pronuncia. Sai da boca de Sarai. Ela diz assim: vem, adolescentes. Ela diz assim: Deus devolveu o meu sorriso. A desobediência gera tristeza no teu espírito, gera tristeza na tua alma. Até que Sara gerasse Isaac, ela estava triste, oprimida, angustiada. Ela disse: Deus devolveu o meu sorriso. E a segunda coisa que ela fala, pessoas diria para ela: Sara, como poderia você com essa idade amamentar filhos? Escuta, não importa o que disseram de você, não importa o que falaram de você, o impossível pode acontecer na sua vida e na minha vida. Imagine mulheres aqui, Sara com 99 anos, dando de mamar uma criança. Ela disse: as pessoas olharão para mim e dirão: Sara, quem diria que você ainda daria mamar a uma criança? O negócio, irmãos, é mais profundo do que a sua mente natural possa imaginar. Vamos dar um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus.